Olá a todos. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu resolvi montar esse vídeo com o seguinte título: Manual da Criação. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal que eu adotei o nome de Manual do Criador. O primeiro vídeo tem 2 horas e 2, basta acessar a playlist, salvo engano é o vídeo número 30. E depois, mais abaixo, tem outro vídeo complementando o primeiro, Manual do Criador, parte 2. Agora eu vou fazer esse vídeo aqui, que é Manual da Criação em perguntas e respostas. É a maior quantidade de dúvida dos criadores que eu fui aglutinando durante várias conversas que eu tive no Instagram, aqui no canal do YouTube, né, nos outros vídeos, nas perguntas e respostas. Pelo WhatsApp, o pessoal me manda muita pergunta e eu resolvi fazer esse vídeo aqui que eu acho que vai ajudar vários criadores. Então vamos lá. A primeira pergunta, e que é a mais feita, todos os dias eu recebo essa pergunta aqui, é: qual a alimentação ideal? Gente, eu toda a vida falei isso aqui. A alimentação ideal, para mim, com a experiência que eu tenho, eu crio desde 1984. Já fiz soft food, mistura, já forneci alimento in natura, tudo isso eu já fiz. Eu cheguei a uma conclusão hoje, e eu faço isso com os meus periquitos, e a resposta é muito positiva. Dá para ver os vídeos que eu coloco, quem me acompanha na mídia social, eu estou colocando filhotes diariamente, eu filmo minha criação, tudo. A alimentação ideal, para mim, é o básico bem feito. Faça o básico. E o que é o básico? Forneça sementes básicas para os periquitos. E para mim, eu listo 5. O alpiste, painço comum, painço japonês, aveia e níger. Acabou. Não tenta inventar. Eu forneço pirila. Tá, se ele estiver comendo, pode fornecer. Eu forneço painço vermelho. Pode fornecer, ótimo, excelente. Eu forneço painço preto e painço verde e eles comem. Excelente, forneça, não tem problema. Mas precisa disso? Gente, não precisa. Tá? Não vai fazer tanta diferença assim na nutrição dos periquitos. O alpiste, ele é uma alimentação mais voltada para o canário. Mas os periquitos comem naturalmente e tem criador que fornece só alpiste. E os periquitos criam perfeitamente, são saudáveis, tá? A semente base do periquito é o painço. Inclusive, se vocês assistirem os vídeos dos criadores europeus, aqui no Brasil também tem, basta comprar. Se entrar na internet e buscar, vai achar que tem como pedir isso pela internet também. É o painço em cacho, que é o millet spray. Então, a alimentação originária do periquito é o painço. Eu gosto de fornecer para os meus o painço japonês, que é a senha francesa, que todo mundo fala. Eu gosto muito de fornecer senha. Acho uma semente que eles pegam bastante, gostam bastante. A aveia. Pode fornecer aveia à vontade? Pode, mas tem alguns cuidados. A aveia não engorda. Quem fala que a aveia engorda não está sabendo o que está falando. Na verdade, qualquer alimento vai engordar. Você pode fornecer só alpiste para um periquito e ele ficar gordo. Porque às vezes ele come e fica quieto. Ele não voa, ele não se movimenta, ele vai engordar. Ele pode comer só painço e ficar gordo. Pode comer só aveia e ficar gordo. Aí às vezes o periquito come aveia, fica quieto, fica gordo. Eles vão falar assim: mas o meu periquito engordou porque comeu aveia. Não, é porque ele não exercita. Porque a aveia não engorda. Inclusive quando você vai fazer regime, dieta, o nutricionista pede para você comer aveia, para o seu intestino funcionar melhor, e você, que é uma fonte de fibra, e você ter um resultado melhor. O problema da aveia para os periquitos é que nós, humanos, conseguimos beber muita água. Os periquitos não são de beber água. Aí é que é o problema. Você pode fornecer aveia à vontade para os periquitos que estão procriando. Porque o pai e a mãe, quando vai tratar dos filhotes, eles bebem muita água. Então, se você estiver comendo muita aveia e bebendo muita água, não vai ter problema. Tudo funciona. Agora, para as aves que estão separadas em voadeiras, separadas em gaiolões, eles vão comer aveia porque eles adoram aveia e não vão beber água do tanto que precisa. Aí vai ter prisão de ventre e vai ter as fezes brancas coladas ao redor da cloaca. Eu já tive isso aqui. Então, eu nem forneço aveia mais para os meus periquitos. Não forneço. Eu parei com isso, né? Mas para quem gosta e quer fornecer, pode fornecer. Eu já forneci. Eles amam, adoram. Pode comprar à vontade e
e deixar lá para eles comer. Mas tem que tomar cuidado com essa questão da água, tá? O Níger é uma semente bem oleosa. Você pega ela na mão assim, sua mão fica toda gordurosa. Tem que tomar cuidado com o Níger, porque o Níger, o teor calórico dele é muito alto. Ele é uma fonte de vitamina E, auxilia também os periquitos na reprodução, mas tem que ser fornecido em pequenas quantidades. Assim como a semente de girassol, que eu nem citei ela aqui. Porque o girassol você faz óleo com ele. Então é uma semente, tem que saber usar ela. Meus periquitos comem girassol. Mas tem que ser pouco. E é uma fonte de vitamina E também. Então, em suma, de sementes são essas. O que mais que a gente deve fornecer para os periquitos como alimentação? Mineral. Periquito precisa de mineral. Vai na casa de aves, nas lojas de aves e compra mineral e, se possível, com carvão vegetal. O carvão vai ajudar muito também na eliminação de bactérias, tanto no papo, onde já começa a digestão da ave, quanto no intestino. Aquário tem carvão, no nosso filtro que a gente toma água tem carvão. Compre mineral com carvão vegetal. Mas eu posso fornecer areia? Pode também. Mas compre o carvão, o mineral grit com carvão, que já vai fazer o mesmo efeito da aveia. Não tem necessidade de ficar colocando aveia, carvão, mineral, tudo separadinho. Não, já compra pronto e coloca. Minimiza o trabalho. Vai ter vídeo na internet que você vai assistir, você vai ver criador aí com vários itens nas gaiolas. Você está arrumando serviço. Está arrumando trabalho. Pode fazer assim? Pode, tranquilamente. Quanto mais fornecer, melhor. Mas tem necessidade? Não tem. Sinceramente, eu não vejo necessidade disso. O ponto principal de tudo isso nessa questão da alimentação, uma boa farinhada. E essa farinhada, como que ela tem que ser? A que estiver mais próxima do seu alcance e da sua questão financeira, que tem farinhada que é muito cara. A farinhada, ela é importante porque ela já tem todo o complexo vitamínico que as aves precisam. Se você pegar uma farinhada e virar o pacote, virar o rótulo dela, o verso, está lotado de nutrientes, vitaminas, sais e vários outros componentes que vão ser muito importantes para a saúde das aves. Hoje em dia eu não vejo mais a necessidade, caso você forneça uma boa farinhada, de fornecer alimento in natura. Tem gente que gosta de fornecer, não há mal nenhum, quanto mais melhor. Eu não vejo necessidade, porque você vai ter um gasto maior e vai ter um trabalho maior também, não só de colocar para eles, mas também de tirar antes do tempo, porque o alimento, quando ele é in natura, ele se perde. Então tem gente que gosta de fornecer milho, chicória, almeirão, bananas, cenoura, beterraba in natura. Eu gosto também de ralar, fazer a soft food e colocar, mas os periquitos têm que comer logo. Nas próximas horas ali você já tem que tirar. Porque se deixar isso na gaiola e perder ou azedar e o periquito se alimentar, ele vai adoecer e vai passar mal. Então hoje em dia, os nutrientes que já existem em vários alimentos já está na farinhada. Basta você fornecer para eles. Então tem que fornecer uma boa farinhada sim. Qual delas? A que tiver o seu alcance, acesso, porque não são todas as farinhadas que o criador vai ter acesso, por causa da distância territorial que o Brasil tem. Tem farinhada às vezes que não chega a um determinado local, ou às vezes aquele fornecedor não compra, né? Então sempre forneça uma boa farinhada, tá? Que tiver ao seu alcance, ao seu critério, mas forneça. Se for fornecer alimento in natura, seja o alimento que for livre de agrotóxico ou orgânico. Eu já perdi vários filhotes com esse tipo de problema. Até eu descobri que era agrotóxico, eu já tinha perdido vários filhotes, que depois eu saí procurando, né, que poderia estar acontecendo. Aí descobri. Tem muita gente que me pergunta, e a estrusada, você fornece a estrusada para os periquitos? Gente, eu não vejo necessidade de fornecer estrusada. Eu gosto de semente e farinhada. A estrusada também é um bom alimento, ela é rica, eu sei que é. Mas a estrusada, ela é prática, né? Mas eu não vejo necessidade. Eu acho a estrusada muito positiva em determinados criatórios, em determinados casos. No meu, como eu sempre forneci semente, farinhada, eu já estou tão acostumado com isso que eu prefiro fazer isso, o básico, mesmo porque quando eu acabo cedendo algum pássaro para outro amigo,
ele também cria da mesma forma, então o periquito não sente tanto. Mas quem tiver a possibilidade de criar e utilizar extrusada, é ótimo também, porque também é rica em nutrientes, né, em vitaminas, e vai ser muito bom, desde que o seu periquito aprenda a pegar e a se alimentar, vai ser muito bom também. Tudo que o criador puder fornecer de melhor é bom. Eu só procuro evitar excessos. É o lema, né, que eu sempre falo, é o básico bem feito, porque você vai fazer isso todos os dias. É a constância que faz a qualidade do negócio, todo dia. E tem gente que não faz todo dia, ele começa bem, vai 1, 2, lá no terceiro mês ele para. Aí começa o problema. Tem que ser todo dia, consistência, habitualidade. É isso que faz o plantel mudar lá na frente. Tá? Não basta fazer 2, 3 meses só. Outra coisa, qualidade da água. A água tem que ter qualidade e tem que ser trocada diariamente. Não adianta, o criador coloca a água lá, aí fica, então tanto assim de água, aí fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, lá no 5º dia tá assim a água, aí ele vai e troca. Tem que trocar todo dia. No bico do bebedouro forma bactéria, porque ele tá pondo o bico ali, às vezes tratando de filhote, e fica resto de alimento ali, tem que jogar essa água fora, porque a água azeda. Se deixar a água muito tempo, dá mau cheiro, azeda e faz mal para os periquitos, não pode. A água das voadeiras, aonde é comunitária, às vezes tem que trocar 2, 3 vezes no dia. Uma de manhã, uma de tarde ou no finalzinho do dia, porque quando amanhece, às vezes você não está no criatório, eles estão com sede, eles já vão tomar água, a água está limpa. Né? Então, tem que ter esse cuidado com a alimentação. Tem que trocar farinhada, dá uma boa farinhada, dá um bom mineral, as sementes também. E quem quiser dar extrusada também pode dar. Tá? E alimento, cuidado com o agrotóxico. Tá? Já falei isso aqui em outros vídeos e torno a repetir. Então, para mim a alimentação é o básico bem feito, da forma que eu disse. Faça o básico, mas faça todos os dias. Se você fizer o básico bem feito todos os dias, você vai ter um retorno. Bom, nesse tópico aqui eu vou falar sobre quarto de criação, local e gaiolas. O que é ideal? Me faz essa pergunta. Bom, o ideal para mim é... Eu já criei em viveiro do lado de fora da casa, no quintal. Já até mostrei aqui em vídeo, né, falando como foi meu início. E era bastante quente e a reprodução eu fazia num quartinho adaptado na casa dos meus pais. Eu era bem novo. Mas hoje eu tenho 2 quartos de criação e é muito melhor. O que eu posso orientar aqui para quem quer montar um quarto? Como que tem que ser? O ideal é ter um quarto, não precisa de muito luxo, tá? Não precisa de ficar com muito revestimento, mas se o criador tiver condições de fazer, o que puder melhorar e agregar no quarto, melhor será para os periquitos. Então, com relação à qualidade do quarto, quanto melhor, melhor, né? As janelas. É importante ter uma claridade e ter janelas. No quarto de criação, não deixe janelas fechadas, evitando a troca de ar. É muito importante em qualquer criadouro a renovação constante de ar. Tem criatório que tem exaustor para poder trocar diariamente, né, o ar. Mas se você deixar algumas janelas abertas para entrar luz e renovar o ar constantemente, é o suficiente. Nos meus quartos de criação, todos eles têm 3 janelas e elas ficam constantemente abertas. Só que tem tela dos 2 lados, por fora e por dentro. Né? Eu coloco tela, mas tela não é esse sombrite, tela de antipernilongo, não. É tela igual a da voadeira mesmo, né? Uma grade ali por dentro e por fora para não entrar insetos grandes e nem outros animais, não ter contato. Então são 2 telas ali e fica aberto constantemente. Eu só fecho quando faz muito frio, tempestade ou algo assim, aí eu dou uma fechada até passar o temporal, depois eu volto a abrir, para ter essa renovação constante do ar, porque o ar viciado, você não vai nem tirar filhote, não vai nascer, então você tem que
é deixar as janelas constantemente abertas para ter essa renovação de ar. O que não pode ter é corrente de ar. Se você abre uma janela e você entra no criatório e você está vendo vento, está tendo essa corrente de ar ali, você tem que fechar. Porque essa corrente de ar vai fazer mal para os periquitos. Outra coisa, forrar. O quarto de criação tem que ser forrado para evitar o calor ao máximo. Porque o excesso de calor dentro do criatório, tem criatório que é quente, as fêmeas saem do ninho. Elas não vão chocar, você não vai conseguir tirar filhote. E se o calor for demais, ela entra num outro período de postura, ela joga os ovos tudo fora, e aí você não vai conseguir tirar filhote e vira aquela coisa. Então, a temperatura dentro do criatório, ela tem que estar, ela pode até estar quente, mas não pode ter o excesso. Tá? Então, forrar o criatório é muito importante, deixar as janelas abertas para ter essa renovação de ar e não deixar o criatório muito escuro. Logicamente, os periquitos, para procriar, eles procriam em qualquer lugar, mas as fêmeas, elas procuram lugares escuros e sombreados. Então, às vezes, se você coloca uma gaiola numa certa posição com o ninho e estiver entrando uma claridade dentro do ninho, pode ser que sua fêmea não vai chocar. Na hora que você muda a gaiola de lugar ou você vira o ninho, ela entra e choca. Então, muita gente aí que às vezes está com dificuldade de procriação, minha fêmea não choca, às vezes é o local onde a gaiola está. Eu tenho fêmea aqui que só choca na gaiola 1 do quarto 2. É colocar na gaiola 1 do quarto 2, ela bota. Se eu mudar ela para a gaiola 3, 4, 10, ela já não choca. Se eu levar ela para o quarto 1, ela não choca. No quarto 2, na gaiola 1, ela choca. O criador tem que descobrir isso. Às vezes, então, luminosidade muda tudo. Criador aí que já cria com um ninho externo e a boca do ninho fica virada para a parede, já fica bem sombreado ali. Às vezes, da forma que tiver a gaiola, mesmo o ninho sendo externo, pegando uma luz que vem de uma outra janela, aí a fêmea já não entra, porque o ninho está claro, ela quer um ninho escuro. Então, às vezes outra fêmea cria sim, mas aquela fêmea específica não cria, porque cada gaiola é diferente da outra. Eu falo que não tem como tratar a gaiola 1 igual trata a gaiola 2. Você tem que conhecer seus casais e conhecer isso também, essa questão do manejo aí. Às vezes, uma mudança na gaiola, uma mudança na posição do ninho, a fêmea já entra no ninho. Então, o quarto de criação, o básico é isso. É um local, colocar um lavatório também dentro do criatório, você não ter que ficar andando muito, até tudo próximo a você, né? Esse lavatório com uma bancada maior para você poder colocar as coisas ali, porque se você tiver bastante gaiola, tem espaço para você colocar e poder lavar bebedouro, comedouro ali. Então, esse lavatório, janelas, uma boa luminosidade, forrado, é o básico. Né? Agora, a questão da qualidade da cerâmica que você vai colocar lá dentro, você vai colocar exaustor, ar-condicionado, aí fica a critério do criador, da condição dele. Quanto mais condições tiver, melhor. Com relação às gaiolas, o que eu posso dizer para o criador? O que eu compro? As maiores. Quanto maior for a sua gaiola, mais espaço, mais condições você der para o casal ou para os periquitos, melhor será. Então, o periquito tem que ter espaço, não adianta ficar com gaiola pequena, o bicho estressado ali dentro, não, dê espaço para eles. Então, compre gaiolas maiores, que você puder, dentro do espaço que você tem, na quantidade que você deseja, malha fina, espaço entre as grades mais estreito, né? Porque tem aves que a malha é maior, mais espaçada, que não é o caso dos periquitos padrão exposição, que é o motivo do vídeo aqui. Então, vê uma empresa que você goste e adquira as gaiolas. Eu gosto de gaiolas que tenha molas nas portas. Todas as portas de mola, que eu não tenho que me preocupar. Porque o periquito é muito curioso, ele mexe o dia inteiro e ele vai mexer nas portas. Tem muitas fábricas que tem porta de guilhotina, sobe e desce. Tem criador que gosta, eu já não gosto, eu prefiro as de mola. Mas fica a critério de cada um. Né? Eu só estou falando aqui da de mola porque eu uso. Vocês vão ver nos vídeos que é tudo de mola, e eu não tenho que me preocupar com os periquitos, porque tem que amarrar, tem que preocupar, porque o periquito fica o dia inteiro lá mexendo na porta, até com a hora ela sobe, ele trava, não desce, porque agarra em alguma coisa, e ele sai, na hora que você chega, cadê o passarinho? Tá voando dentro do quarto. Mas é por causa da mola, da falta da mola. Então, é um detalhe que eu sempre procuro olhar nas minhas gaiolas, né? Então, e se tiver porta de guilhotina e você não estiver usando, amarre.
Pega um araminho e amarra, ou senão coloca um comedor ali e fecha, aí tá tranquilo. Mas mesmo assim eles vão ficar mexendo nas portas, tá? Principalmente as fêmeas quando vai procriar, elas começam a estragar a gaiola inteira e depois para. Aí você coloca um prendedor ali de roupa, amarrar com arame, alguma coisa tem que fazer, porque ela fica o tempo inteiro na porta batendo, e esse barulho também incomoda as outras gaiolas que já estão procriando. Então o que você puder evitar e minimizar esses problemas aí, vai ser útil, porque esses probleminhas vão acontecer e acontecem em todos os criadouros, todos. Então, respondendo essa pergunta aqui, o básico do quarto de criação e com relação às gaiolas, é isso, fica a critério do criador, a cor que o criador quer, o tipo, a forma, aí fica a critério de cada criador. No mercado tem vários tipos de gaiola, quanto maior, melhor. Essa é a opinião que eu tenho para dar aqui. Vamos para a próxima pergunta. Criação em colônia ou individual? Aqui é muito simples. Eu já criei em colônia, isso quando na década de 80 eu criava periquito australiano. Eu criei em colônia. Dava muita briga, fêmea entrando no ninho da outra, matando filhote, batendo em filhote, quebrando o ovo. Para quem não quer ter trabalho de trato, é criação em colônia. Mas criar periquito padrão exposição em colônia eu não vejo sentido nenhum, porque o sentido da criação de periquito padrão exposição é o melhoramento genético. Como que você vai melhorar geneticamente um plantel, fazer um trabalho, se você não está nem sabendo o que está acontecendo no viveiro? Porque a partir do momento que você está trabalhando, você está fazendo suas coisas, tem macho lá que você acha que está formado casal com uma fêmea, ele está, mas ele está casalando com outras. Você nunca vai saber quem é filho de quem, você só vai saber quem é a mãe. O pai você não vai saber, certo? E fora as brigas, às vezes o filhote tá lindo no ninho, crescendo perfeitamente, entra uma fêmea lá, mata tudo. Por causa de território, ela quer chocar ali. Eu não aconselho criação em colônia para quem quer criar periquito padrão show e fazer melhoramento genético, porque não vai ter melhoramento genético. Você vai ter uma facilidade um pouco maior de trato, porque tratou de um, tratou de tudo. Mas você vai ter outro tipo de problema. Você melhora um lado e piora o outro. Então, eu não vejo necessidade disso. A minha opinião aqui é a criação em gaiolas individuais, onde você vai ter um controle maior do que você está colocando, do objetivo que você traçou, para onde você quer chegar, e você quer colocar o macho A com a fêmea B, o macho C com a fêmea D, e por aí em diante, em todas as gaiolas, para fazer um trabalho, porque senão não adianta ter árvore genealógica, não adianta ter pedigree, não adianta ter linhagem, não adianta nada. Aí você joga tudo por terra. Então a criação tem que ser feita em gaiolas individuais, essa é a minha opinião. Para quem está escutando isso aqui e não concorda, tá certo também, não tem que seguir tudo que eu estou falando. Eu faço o vídeo aqui passando a minha experiência. É obrigado a fazer tudo que eu estou falando? Ninguém é obrigado a nada. Ouça, pegue o conhecimento que eu estou passando, filtra ele, o que é necessário, você pratica. O que não é necessário, você descarta. Às vezes você pode falar, não concordo com o que o Luiz Américo está falando. Eu vou fazer assim, faça. Às vezes para você vai funcionar, o que eu duvido um pouco. Tá? O ano que vem eu faço 40 anos que eu estou criando periquito, já fiz vários testes. A criação em colônia de procriação para periquito padrão show, eu não aconselho. Pode até ser feito, mas eu não aconselho. Você não vai ter o salto que você deseja. Tá? Essa é a minha opinião. Vamos para a próxima pergunta. Periquito gala natural? Me fazem essa pergunta direto. Por quê? Porque criaram um mito que periquito inglês, eu vou usar essa terminologia que ela é equivocada hoje em dia, e depois eu explico por quê. Que periquito inglês cria mal. Gente, periquito inglês, ele não cria mal. Toda ave saudável, pode ser um pardal, uma rolinha, uma galinha, um periquito, um canário, saudável, com condições de reprodução, vai reproduzir. Todos reproduzem. O problema é que tem pessoas que vão numa loja, porque é mais barato, compram um periquito que ele nem sabe a procedência, e aquele periquito já foi testado em outros criatórios, e ele é um refúgio, ele é um problema.
E o cara compra aquilo na inocência de que está comprando uma coisa boa, porque o periquito é bonito, leva para casa e o periquito dá problema na casa do cara, assim como dava no outro criador. Aí o cara pega, não cria, é um problema danado naquela ansiedade de procriar. Aí o que a pessoa faz? Vai numa mídia social e começa a divulgar. Periquito inglês cria mal, mas ele não conta que ele quis pagar mais barato, ele não foi num criador para comprar filhote, para o filhote acostumar na casa dele, acostumar com o local, com a alimentação, com tudo, desenvolver e quando chegar na idade reprodutiva, reproduzir. Ele não conta isso, ele só conta que ele estava ansioso, lá é mais barato, ele comprou, levou e já queria tirar filhote, e não vai tirar. Toda ave saudável, em condições de criar, ela vai procriar bem. E mesmo nascendo no seu criatório, perfeito, de pai e mãe, perfeito, quando você for procriar com aquele filhote, pode dar problema. Pode bater, não chocar, não tratar. Isso acontece também. Então, dê preferência sempre para criadores que criam com seriedade, são honestos e vão vender para você aves jovens de preferência, para acostumar no seu plantel, crescer no seu plantel e quando chegar na idade reprodutiva, reproduzir, porque periquito cria bem e cria muito bem. Dá para criar. Se você tiver muitas gaiolas, vai reproduzir. Outra coisa, o criador que está montando plantel e está querendo tirar filhote, às vezes tem gente que fala assim, o periquito cria mal, o periquito não cria bem. Olha lá, o periquito está casalando, olha lá, ó, cópula natural. Ó. Olha lá, é um momento que eu estou falando aqui no vídeo e aqui está passando. Aí pergunta, periquito gala natural? Olha lá, galando natural no vídeo. E tem mais, se ficar olhando aqui pro vídeo, vai ver que está galando. E olha lá, perfeito, ó. Às vezes, o periquito, quando ele é mais jovem, ele tem mais dificuldade em subir na fêmea, mas tudo aprende. O ser humano também é assim. Olha lá, já é outro casal. Olha lá, o macho está galando a fêmea. Como que periquito não gala natural? Olha lá, outro casal. Tudo meu. E eu pratico inseminação também. Tem um vídeo aqui no canal falando e ensinando sobre inseminação. É só ir na playlist e procurar. Eu faço inseminação em todos. Olha lá, galou natural. Todos galam natural. Olha os filhotes aí. Então, gente, periquito gala natural sim. Não tem necessidade de ficar inseminando. Eu insemino porque eu procuro garantir mais os ovos. E às vezes o periquito está copulando com a fêmea, galando ela naturalmente, e ele não está fértil. Ele nem produz sêmen. Porque os machos, eles têm períodos de fertilidade. Pode acontecer de você assistir uma cena dessa, do macho copulando com a fêmea, e ele não tem sêmen. Então, se você pega ele e ele não tem sêmen, a fêmea vai ter série de ovos brancos. Aí, neste caso, você tem que inseminar, porque senão você vai ter que usar ela de ama. Você vai ter que pegar ovos de outro e colocar para ela. E quando você for fazer essa inseminação, você tem que tomar cuidado. Se você faz pedigree, você inseminar ela com um bom macho, mas que você vai saber quem é o pai. Exemplo, você tem 2 periquitos normais na gaiola, igual aquele primeiro casal que estava aqui. 2 normais canelas, um cinza e uma fêmea verde cinza. Aí eu pego e insemino nela um macho cintilante duplo fator. Quando ele é cintilante duplo fator, 100% dos filhotes dele serão cintilantes. Então, naquele casal, se nascer normal, eu sei que é filho daquele casal. Nasceu cintilante, eu sei que é filho do cintilante. Aí o criador vai ter que fazer isso. Porque senão, você vai ter que chutar quem é o pai. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. A inseminação, eu acho ela muito positiva. Eu não vejo pontos negativos para quem fala de inseminação. Eu não vejo. Mas isso aí são correntes. Tem vários criadores no hobby que não são adeptos à teoria do uso da inseminação. Eu já me filio na teoria de que a inseminação é muito positiva, porque eu pratico e foi muito útil para mim até os dias atuais. Tá? Dentro daquilo que eu trabalho. Mas tem criador que não pratica inseminação e tem ave melhor que a sua. Eu sei que tem, mãe. Só que eu também não fico colocando no meu plantel aves de outros criadores. Eu já estou criando fechado aqui já tem bastante tempo. Tem criador aí que está inserindo genética de outros criadores aí, ó, direto. Ele não tem o sangue dele ainda. Eu já tenho o meu. Tem gente que ainda não tem, mas tem aves melhores que a minha?
Pode ter. Tem em quantidade? Também não. Porque o que eu estou tentando fazer aqui é colocar a cara dos periquitos tudo parecido, fazer uma homogeneidade do plantel. Isso é difícil fazer também. Mas tem criador que tem aves melhores que as minhas? Tem, mas quando você olha o plantel dele também é muito heterogêneo. Tem um grupo de periquitos com uma morfologia muito alta, mas já tem uma gama de periquitos com uma morfologia mais simples. Porque também é difícil trabalhar, é difícil evoluir. Então, cada criador trabalha de uma forma. Eu trabalho de uma, outros trabalham de outra. E isso tem que ser respeitado. Ok? Então, respondendo aqui, periquito gala natural, vocês viram que gala. Não tem necessidade de ficar fazendo inseminação, eu faço, tem vídeo específico no canal falando só sobre inseminação, e os problemas que acontecem, às vezes, é porque o criador também não estimula o macho ou não estimula a fêmea. Por quê? O que faz os machos ficarem mais férteis, ficarem estimulados, é a quantidade. Você tem que tentar traduzir dentro do criatório aquilo que tem na natureza. Então, na natureza, quando você olha os periquitos na Austrália, é um bando voando. Se você fizer esse bando dentro do criatório, os machos vão ficar mais estimulados por causa da quantidade do barulho, dos churreios. E as fêmeas da questão visual. A parte visual e auditiva é que vai estimular os periquitos. Então, uma alimentação saudável, um quarto adequado, local adequado, e esse barulho, e eles vendo um ao outro, você vai produzir isso. Outra coisa, às vezes tem gente que tem poucos casais e fala, meus periquitos não cria. Às vezes o problema é só aumentar um pouco mais. Então tenha mais gaiolas, mais periquitos. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não tem condição. Pode ser australiano comum, põe lá para fazer barulho. Já vai mudar alguma coisa. Porque periquito não sabe o que é padrão. Se é periquito padrão, show, casala com australiano também. Mas aí você vai fazer mestiço, não adianta. Estou falando só a questão do barulho e da questão visual. Isso para eles vai ser positivo e você começar a fazer a roda girar. Outra coisa também são os problemas. Problemas acontecem. Se você tiver poucos casais e acontecer problema numa gaiola, como uma fêmea bater, não tratar, não chocar direito, comer ovo, você tem que transferir esses ovos e transferir esses filhotes para outras fêmeas desta gaiola que está com problema. Se você tiver pouco, como que você vai transferir? Você tem pouca fêmea. E outras, às vezes, nem estão criando. Você vai perder. Agora, se você tiver muitas fêmeas procriando, você já vai conseguir remanejar com mais facilidade os ovos dos filhotes. Por isso é que eu falo, quem vai começar uma criação, começa com pelo menos 5 casais. Pelo menos. Mas vai ter que aumentar se quiser ter um pouco mais de tranquilidade na montagem do plantel, ok? Vamos para a próxima pergunta. Qual o momento ideal de retirar o macho ou a fêmea da gaiola? Por que essa pergunta? Isso aí é da reprodução. E eu já coloquei aqui em outros vídeos este tópico. E o que é isso? Gente, os periquitos, eles precisam... O criador precisa conhecer os seus periquitos, porque isso vai facilitar demais o trabalho durante a reprodução. Por que eu estou falando isso? O criador ele tem que conhecer os seus casais. Eu já disse isso em vários vídeos e vou tornar a repetir. Não tem como tratar a gaiola 1 igual você trata a gaiola 2. Porque os periquitos da gaiola 1... são diferentes o comportamento deles em relação aos periquitos da gaiola 2. Parece que bicho é tudo igual. Não é. Às vezes o casal da gaiola 1 é dócil. O casal da gaiola 2, o macho é agressivo. Na gaiola 3, a fêmea é agressiva e por aí vai. Eu tenho casais aqui que eu já conheço e para conhecer você tem que criar. Você tem que deixar a primeira postura acontecer. Aí você já começa a ver, essa fêmea come pena dos filhotes. Essa fêmea, ela para de tratar e o macho trata dos filhotes. Ah, esse macho não trata dos filhotes, ele trata só da fêmea. Ah, esse macho bate em filhotes. Você tem que deixar, ficar de olho para poder fazer o trabalho. Só que todo mundo trabalha fora, tem os afazeres e na hora que chega, às vezes chega na gaiola, o problema está feito. Tem filhote machucado, ou tem filhote morto, tem filhote com fome, e o criador não sabe o que faz, porque ele não viu. Porque o criador ele tem que ter a cuidado visual, ele tem que estar lá dentro e estar observando para ele ter um sucesso maior. Então, para as pessoas que às vezes não têm tanto contato com os periquitos e não sabem o que vai acontecer, o ideal é
independente de você conhecer o macho ou a fêmea, eu vou dar umas orientações aqui e depois o criador, sabendo de como que é feito, o ideal a se fazer, ele vai adequar ao problema dele. Como que é o negócio? Se o macho entra no ninho ou chega na porta e trata dos filhotes, os filhotes estão maiorzinhos, 25 dias, e eles já estão andando no ninho e o macho está tratando dos filhotes lá dentro ou na porta, você tira a fêmea da gaiola, põe ela numa voadeira de fêmea e deixa o macho tratar dos filhotes. Os filhotes vão crescer, vão sair do ninho, vão aprender a comer junto com o pai para depois se separar dos filhotes. Neste caso, você tira a fêmea. O macho trata dos filhotes na porta ou entra lá dentro e trata deles. Você tira a fêmea. Por quê? Se você deixar a fêmea junto com o macho, às vezes ela vai ficar quieta num canto e você vai ver só o macho tratando. Mas ela vai entrar no cio antes, ela vai botar junto com os filhotes, ela pode bater nos filhotes para tirar eles do ninho. Tem fêmea que bate nos filhotes lá no fundo ou até mata, com ciúme dos outros ou dos ovos que ela está botando. Então, para você evitar isso e também não perder a próxima ninhada, porque ela bota, por mais que ela não bata, às vezes os filhotes ficam andando no ninho, pisa, fura o ovo, quebra ovo, trinca ovo. Não adianta também. E você tem que limpar o ninho, coloca outro fundo, coloca uma nova serragem ali, ou maravalha, ou pó de serra, como cada região do Brasil fala uma coisa. Você tem que colocar um ninho novo ali, novinho, limpinho, para ela fazer a nova postura. Outra coisa, quando você tira a fêmea e põe ela numa voadeira e deixa os filhotes com o macho, para ele terminar de tratar, os filhotes sair e aprender a comer, isso vai mais um mês. E dentro desse um mês, a fêmea está descansando, que é importante para outra postura. Então põe a fêmea para descansar. Essa é o ponto principal. Tira a fêmea que deixa o macho tratar. Casos excepcionais. O macho não trata dos filhotes. Acontece. Tem macho que não trata. O filhote pode esgoelar de pedir comida para ele que ele não trata. Ele trata só da fêmea. Neste caso, você tira o macho e deixa a fêmea. Ela vai tratar dos filhotes. Aí na hora que os filhotes tiver maior, começar a sair do ninho, tem muita gente que fala assim, pulou do ninho. Pulou do ninho mais cedo, ele às vezes caiu, mas você pode voltar ele pro ninho. E o ideal é voltar, deixar ele ficar mais empenado para ele sair. A partir do momento que eles saem do ninho e fica lá no fundo, você coloca uma baby box lá no fundo. Baby box é uma caixinha que você pode fazer ela até de papelão, de MDF. Você põe ela de cabeça para baixo, né, e faz uns buracos só para eles entrar dentro. Deixa eles lá no fundo e tira o ninho. Quando você tira o ninho, a fêmea não vai aninhar de novo, porque tem fêmea que forma casal com os machos das gaiolas dos lados. Tem fêmea que forma casal com o macho que está nas gaiolas das laterais, ela ovula e vai botar de novo. E o filhotinho vai estar lá. Então você tira o ninho, deixa ela alimentar, tratar dos filhotes, tudo voltar naturalmente. Assim que os filhotes já estiverem se alimentando normal, você vai tirar os filhotes, colocar na voadeira dos filhotes, aí você pega o macho, volta um ninho novo, limpo, para ela fazer a segunda postura, ok? Então, quando o macho não trata dos filhotes, aí você tira ele. Então, esses aí são os momentos de você trabalhar isso. E o filhote tem que estar com quantos dias para eu tirar a fêmea ou tirar o macho? Fica a seu critério. A partir do momento que você vir que o macho trata dos filhotes, eles já estão maiorzinhos, estão andando dentro do ninho, você já tira a fêmea. Quantos dias? Fica a seu critério. A mesma coisa tirar o macho e deixar a fêmea com os filhotes. Fica a seu critério. Você tem que conhecer seus casais. Às vezes tem fêmea que você tem que tirar ela antes dos filhotes começar a crescer as penas, porque ela rói as penas, ela corta e chega até a ferir a pele. Aonde fere a pele do filhote, não nasce pena. Então, às vezes na gaiola 1, você tem que tirar a fêmea antes dos filhotes adquirirem certa idade. Na gaiola 2, você já pode tirar a fêmea quando os filhotes estiverem maiores, para ela só não entrar em postura. Na gaiola 3, você já tem que tirar antes também, porque ela bate. Então tem de tudo, você tem que conhecer. Às vezes, a primeira postura, você vai ter um problema nela. Você já fala, essa fêmea aqui eu tenho que ficar de olho nela, ela é muito boa, mas ela dá problema. Então você tem que conhecer seus casais, conhecer os machos, conhecer as fêmeas, conhecer tudo. Às vezes é com o problema que a gente adquire experiência. E por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui, porque eu já passei vários tipos de problema e passo até hoje. Ok? Vamos para a próxima pergunta.
próximo tópico aqui é: qual o momento agora ideal para tirar os filhotes? Bom, a partir do momento que os filhotes já desceram do ninho e está lá no fundo da gaiola, se alimentando, aprendendo a se alimentar, o criador tem que ter o cuidado de analisar se os filhotes estão de fato alimentando sozinho. Às vezes você vê ele na vasilha de comida, ele está abrindo semente e não está comendo. Ele fica gordinho, bonito, porque o pai ou a mãe que está com ele está tratando dele. Aí quando você separa ele dali, que você fala, não, todos estão comendo, e coloca numa voadeira de filhote, ele de repente começa a emagrecer, você pega lá e está parecendo um algodão, de tão leve. Não está comendo. Aí você tem que tratar dele na seringa, porque senão ele vai morrer. Às vezes você chega no quarto de criação, o filhotinho está correndo para lá e para cá na gaiola, quando ele te vê, porque ele está querendo comida. Ele não está comendo. Aí é só você tratar dele. Você tem que tratar dele pelo menos 2 vezes no dia e deixar ele, trata de manhã e trata no final do dia. E no meio do dia inteirinho você deixa ele com fome, para ele procurar comida, porque ele vai estar com outros filhotes na voadeira, que ele vai ver os outros alimentando para ele aprender. E aprende. Tá? Mas você tem que tratar. Você tem que nutrir ele. E como que você trata? Com papa para filhote ou farinha láctea ou Neston. Você pode usar qualquer um dos dois. Faz o mingau ali, põe na seringa e pá, trata do filhote. Né? Rapidinho trata usando seringa, não é colherzinha não. Aqui eu tenho vídeo aqui no manual do criador lá, tem um tópico lá na playlist do canal, acho que é o vídeo 30, procura lá, eu mostro a seringa que eu faço ela, compra em farmácia, sonda uretral, monta e tal, e tem seringa própria também no mercado aí que pode comprar e tratar, pode usar a farinhada, essas papas prontas aí que você para filhote, ou eu uso farinha láctea ou Neston. Faz também, trata, não tem problema nenhum. E a vantagem da farinha láctea do Neston de usar é que às vezes sua farinhada acaba aí de filhote, sua papa de filhote acaba no sábado, no domingo, você vai no supermercado, compra um Neston, faz, trata do filhote, ele não morre, você vai ficar saudável do mesmo jeito. Eu só uso isso, toda a vida usei, porque eu cria muitos anos, na década de 80 não tinha essas papas para filhote. Principalmente na cidade, que eu moro no interior, não tinha. Então eu tinha que me reinventar. Então eu sempre fiz isso e sempre funcionou, tá? Outra coisa, olha na gaiola, filhote, tá comendo, beleza. Foi pro puleiro, filhotinho puleirou, ele já tá bem independente. Porque o filhotinho, quando ele ainda não empulera, ele pode até se alimentar sozinho, mas ainda não é o momento ideal de separar ele do pai. Filhote, o momento ideal de separar ele do pai é o momento que ele está se alimentando, você já viu isso, e ele empulera. Ele já fica tranquilo, ele desce do puleiro, sobe no puleiro, já dá voos curtos, aí é o momento de você tirar e colocar na voadeira de filhote. Para lá, uma voadeira maior, ele aprender e depois soltar numa voadeira grande que a gente chama de viveiro, certo? E aí você volta a fêmea ou volta o macho, um dos dois que você tenha tirado, aí você volta e volta o ninho. Pronto. Esse é o momento de se fazer essa retirada do filhote respondendo essa 6ª pergunta. Vamos para a 7ª pergunta. Bom, aqui na 7ª pergunta, como melhorar a qualidade do plantel? Tem gente que me fala assim, como que eu faço? Eu quero melhorar a qualidade dos meus periquitos. O que eu faço? Melhorar a qualidade do plantel só tem uma forma. É a qualidade das aves que você tem para trabalhar. Se você tem um plantel de baixa qualidade, você não vai evoluir nem fazendo seleção genética, é muito difícil. Vai levar muitos e muitos anos, você não vai conseguir chegar. Se você quiser evoluir seu plantel diante daquilo que você vê na mídia social, você vai ter que adquirir aquilo. Tá? Então, assim, o que muda o periquito? Pena. Na minha opinião, e aí é a opinião pessoal do Luiz Américo, às vezes outro criador pode entender diferente, né? Mas na minha opinião, o que muda um periquito? Pena, empenação, qualidade da pena, tipo de pena. Eu sei que a estrutura do bicho também muda, né? Bicho largo, formato trapézio, sei disso tudo. Mas o principal, que você olha para um bicho e você vê ele diferente, seja ele no padrão europeu, padrão asiático, padrão que está no Oriente Médio, quando você olha aqueles periquitos com aquele volume de pena, é aquilo que o torna totalmente diferente do que a gente tem hoje no plantel, por melhor que sejam nossas aves. O tipo de pena é diferente, a textura da pena é diferente. Quando você olha para o bicho, a coroa é diferente.
A pena que cobre o corpo é diferente, é outro tipo. Então, se você quer ter qualidade no plantel, você tem que ter aves de qualidade. Seja com esse padrão nacional, seja com um padrão que tem em outro país e você consiga trazer para o Brasil licitamente, tá? Dentro da legalidade, tá? Usando tudo que os órgãos públicos dão direito de você trazer, né? Dentro de cadastro, pagando os impostos, tendo notas fiscais. A pessoa que for importar, for trazer periquito de fora, ele tem que fazer dentro da lei. Porque tudo que você não faz dentro da legalidade é um ato ilícito e você pode ser incriminado de alguma forma. Então, não faça. Sempre quando você for fazer algo, faça sempre dentro da lei. Olha a legislação do seu estado para você criar os periquitos da forma correta. Tem estado que periquito é qualificado hoje como ave exótica. A maioria dos estados, o periquito australiano ainda é uma ave doméstica, mas tem estado que já coloca o periquito australiano como exótico. Então o criador tem que se atentar para isso também. E quando for adquirir de criadores honestos. E se for adquirir de outro país, for fazer essa importação, tem que ser feita dentro da legalidade e buscando os órgãos públicos. Então vamos lá. Então, para melhorar o plantel, o ideal é adquirir boas aves. E essas aves, elas têm que ter uma base genética muito boa. Seja com essa qualidade de pena ou não. Às vezes o periquito não tem essa pena tão boa, mas a ave é maravilhosa e tem uma genética fabulosa. Vai gerar bons filhotes? Lógico que vai. Lógico que vai. Então, eu aqui no meu plantel, eu não tenho essa pena diferente que eu estou dizendo aqui, que existe em vários periquitos na Europa. Eu não tenho isso aqui no meu plantel e nem vou ter, porque eu não vou colocar nada aqui. Eu vou criar fechado aqui o tempo que der e vou tentar melhorar dentro daquilo que eu tenho em mãos. Mas tem como melhorar? Tem. Eu posso melhorar tamanho, eu posso melhorar forma, eu posso tentar colocar todos eles de forma mais homogênea, dentro de um padrão, tentar colocar todos eles com a mesma cara, né, nessa homogeneidade aí, e mudar só as mutações e as cores, tentar colocar uma maior quantidade de pena no corpo dos periquitos, dentro do tipo de pena que eu tenho. Então, assim, dá para fazer vários tipos de trabalho ainda com o que eu tenho. Mas o que muda a qualidade do plantel é a pena. Então, se o criador tiver isso, ele já vai mudar consideravelmente a qualidade. Outra coisa, o criador tem que se atentar também, não só ter a pena, mas ele tem que também se atentar também pelos... como que essa pena tem que estar no bicho dentro das características que ele tem que apresentar. Como tem que ser essa coroa? Como tem que ser esse direcionamento negativo aqui, que já foi falado em outros vídeos? Como tem que ser esse back school? Não basta só ter pena. Tem muito bicho no exterior que tem essa pena fabulosa e tem vários outros defeitos. Você vê periquito aí, que o pessoal filma, que o periquito tem uma pena enorme, é double buff, mas afunila no bico, tem máscara curta, não tem back school, aí são outros tipos de problema. Né? Às vezes aí um periquito nacional que não tem essa pena, mas tem todos esses quesitos, já é melhor a nível de torneio, vamos falar assim, de evolução de um periquito, do que esse que tem a pena que você procura, mas não tem as outras qualidades. Então tem isso também. Mas o que muda o periquito é a empenação. A pena muda tudo. Agora, tem os outros defeitos, que aí o criador tem que se atentar. Tem que ter um back school, tem que ter máscara profunda, uma largura de face boa, tem que ter uma coroa com pena direcionada para todos os lados, tem que ter postura. Não adianta ficar aquele bichão enorme sentado com a barriga no puleiro, sabe? Ser double buff ali. Periquito faltando pena nas asas, pena na cauda, hemorrhage, retriz. Também não adianta, tá? O básico que eu quero passar a informação aqui, que muda o periquito, é a pena. Isso aí é o que muda o bicho. Agora, dentro das
qualidades que o periquito tem que ter, não basta só ter pena, tem que ter os outros quesitos também. E é aí que entra os árbitros, quando vai ter um torneio e vão julgar. Aparecem vários periquitos lá com uma qualidade de pena fabulosa. E aí começa, analisando todos esses itens até chegar no final e dar o best in show. Ok? Então o que faz para melhorar o plantel? Escolha um bom criador que você goste do trabalho dele, gosta das aves dele, entre em contato e adquira filhotes de preferência da linhagem que ele trabalha no plantel dele, porque ele vai trabalhar no plantel dele com aquela linhagem e você vai trabalhar no seu plantel com a mesma linhagem dele, vocês vão trabalhar juntos, tá? Lembrando que, não se engane, todas as vezes que você for adquirir periquito, pode ser filhote de qualquer criador do mundo, você vai adquirir descartes daquele criador. E o que é descarte? É aquilo que ele não vai usar na seleção genética dele. Não é que é ave que não presta. Ave que tem problema, ave que não presta, ave que não choca, ave que não cria, isso é refúgio, é diferente. Ninguém deve vender refúgio. Eu sei que tem gente que faz, mas é um absurdo. Refúgio você dá pro cara e fala do problema. Fala, ó, essa fêmea bate em filhote. Você quer? Quer. Passa e ele vai pelejar com ela lá. Beleza, isso é refúgio. Descarte é uma ave que ela não serve para o seu trabalho e você está descartando ela da sua seleção genética. Eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. Igual o jogo de baralho. Você está com as cartas na mão. Tem uma carta que não serve para o seu jogo. Você pega ela, descarta e joga na mesa. O cara do lado pega aquela carta que você descartou, que não serve para você, mas serve para ele. Ele joga no jogo dele, monta um jogo, bate e ganha a mesa com aquilo que você descartou. Aquele periquito que você descarta do seu trabalho e vende para o outro criador, o outro criador pega aquele periquito, coloca no plantel dele, procria e pode nascer um periquito que ele leva para um torneio e faz best in show. Isso aconteceu. O Renato Show teve dentro do meu criatório, há uns anos atrás, que ele estava sem fêmea. Levou 13 fêmeas daqui. Tem até foto na internet eu mostrando isso. Levou 13 fêmeas. Uma das fêmeas, ele criou com ela, tirou vários filhotes. Um dos filhotes, ele levou no torneio aqui e foi best in show com o filhote. Macho, crupa, fêmea, laça. Foi best in show com esse filhote. Ele comprou o meu descarte. E com o meu descarte ele fez um best in show. Tá? Então, isso é descarte. Refúgio é bicho com problema. Então, adquira isso de um criador que você goste, que te passa confiança, e aí você vai conseguir, aos poucos, melhorar o plantel. Lembrando que o processo de melhoramento genético ele é muito lento. Ele é a passos de tartaruga. E não é porque o criador X ou Y está com as melhores aves, com a melhor genética, que ele vai estourar a boca do balão. Não é assim não. Para ter essa garantia, precisa de tempo e colocar o plantel estável, porque tem muitas variáveis e muitos problemas que podem acontecer para frente. Não é porque o cara está tirando aí 5, 6, 7, 10 filhotes fora do comum, que no ano seguinte ele vai continuar tirando isso e vai melhorar. Tudo muda. Tudo muda. Às vezes no outro ano dá problema. Tem bicho que morre, tem bicho que não cria, tem criador que passa por outros problemas. Tem várias variáveis que podem acontecer e não só ter problema no criatório, como também as aves criar e não nascer mais nada igual. O que eu já vi de criador com ave fantástica, machos fantásticos, e não nasceu nem um filhote como ele, conheço um monte de gente. E já vi assim, criador aí que não nasceu nada parecido com o bicho que ele tinha. E o bicho era fantástico. Então, até o criador fazer um plantel sedimentado ali, com a genética sedimentada, aglutinar o sangue para poder solidificar aquilo ali, demanda tempo. Chega o dia, faz, mas é trabalho aí por uns 10 anos no mínimo. Não, menos que isso, só se você já comprar tudo pronto, e ficar só tratando. Aí vem, aí não é você, aí é a natureza que está andando sozinha, aí é diferente. Tá? Então, são pontos completamente distintos aí. Então, o criador tem que saber analisar quando a natureza anda sozinha e quando é o trabalho do criador. Ok? Vamos para a próxima pergunta aqui.
Bom, o próximo tópico aqui é o item 8. Como avaliar um bom criador? Bom, o que é um bom criador? Quando você chega falando assim, para você, o que é ser bom criador? Eu anotei 3 pontos aqui para a gente poder indagar o que é ser bom criador. O bom criador é aquele que tem qualidade das aves? É aquele que tem ave boa? Ele é um bom criador? O bom criador é aquele que tem qualidade no manejo, no trato? Esse é um bom criador? Ou um bom criador é aquele que tem maior quantidade de troféu, de prêmio, que ele ganhou em torneio? Pois é difícil responder isso porque eu já vi cada criador falar um ponto diferente, cada um pensa diferente um do outro. Eu tenho minha forma de pensar, às vezes vai ter criador que vai me ouvir e falar, não concordo com ele não, tá certo aí. Que é onde tá errado. Tem gente que só compra de criador que tá ganhando troféu. Porque para ele, se o cara tá ganhando troféu, o cara é o melhor criador. Eu não vejo dessa forma. Mas de forma alguma. O cara que tá ganhando troféu para mim é merecedor, porque ele esteve num evento, ele se predispôs a ir lá, e das aves presentes, ele foi o melhor. Mas ele é o melhor criador? Não é assim que funciona. Principalmente num país igual o nosso, com grande distância. Às vezes tem um criador lá no Ceará, com um pássaro lá, o melhor que tem. Top, top, top. E o torneio é em Santa Catarina. E ele não vai em Santa Catarina. Aí em Santa Catarina tem algum criador que é best in show. E o torneio era aberto ao Brasil todo, mas o cara do Ceará não foi. E se ele tivesse ido, ele teria sido best in show. Então assim, não dá para falar na quantidade de criador que esse Brasil tem, na extensão territorial que troféu é sinônimo de intitular um criador como o melhor criador. Eu intitulo de outra forma. Eu titulo assim: no Brasil tem vários bons criadores. Vários. No Sul, cita vários. No Centro, cita vários. No Nordeste, cita vários. É assim. No Brasil tem vários criadores. De Norte a Sul. No Norte eu não conheço tantos, mas deve ter também. Seja de periquito de cor, seja de periquito padrão exposição. Todas as regiões têm bons criadores. E é difícil você falar, esse é o melhor criador. Eu acho assim, a pessoa para ser intitulada como o melhor criador, o melhor em determinado item, não precisa ser só criação de periquito, pode ser carro, pode ser no intelecto, na área que você trabalha. Para você falar que a pessoa é melhor, ela tem que fazer história. Quem faz história, você pode intitular como o melhor ou entre os melhores. Vamos dar exemplo. Você pega e fala assim, Ferrari. Ferrari é um carro caro porque tem história. Além de ser bom, mas tem história. Tem carro, às vezes, melhor que a Ferrari? Deve ter. Eu não conheço muito de carro, mas com certeza deve ter carro melhor que a marca Ferrari. Mas a Ferrari tem história. A Harley Davidson, parte para as motos. Talvez, eu não entendo de moto, deixo claro aqui. Mas às vezes tem moto melhor que Harley. Mas Harley tem história. Daniel Lutoff. Hoje eu intitulo ele como o melhor criador que está tendo no mundo. Mas por quê? Porque ele fez história, ele mudou o bicho. Mas e antes do Lutoff? Teve outros também. Gerald Binks, Joe Manes, Harry Bryan e outros também. Pessoas que fazem história tem seu nome gravado na história. Então você tem que fazer história. Agora, se você está ganhando torneio, você é o melhor criador, faça história então. Tem que fazer história. Se você fizer história, você vai ficar com o nome gravado ali em determinado ponto. Então, se você ganha, por exemplo, 20 anos torneio, ganhando, é diferente. Você pode parar de ganhar e outros começarem a ganhar, você vai ser lembrado. Por quê? Porque você fez história. Então, só ganhar um torneio, sendo que tem outros criadores tão bons quanto você e ele não esteve no torneio e você ganhou, o prêmio é seu, porque você estava lá e suas aves foi melhor. Mas você é o melhor criador? Eu não considero assim. Mas de forma alguma, porque são tantas variáveis que a gente tem que levar em consideração para analisar o que é ser o melhor, né? Que me faz essa pergunta, que
Tem que analisar todo um contexto, que eu vejo que a história, você fazer história, você ter um marco, é importantíssimo. Aí dá peso. Caso contrário, você ganha 2, 3 anos e depois você se apaga. Você vai falar, teve 3 anos aí que ganhou. Depois, não sei, quem que é mesmo, cara? É assim, nem lembro do nome, né? Então tem que fazer história. Qualidade no manejo. Criador que trata muito bem, ele é o melhor criador? De trato, às vezes seja. Às vezes é o cara que mais fornece nutrientes e condições para a ave criar bem. Gaiolas limpas, a alimentação, a água, a preocupação com temperatura, com tudo. Se o seu critério de avaliação de melhor criador for o manejo, ele vai ser o melhor criador também. E ter qualidade nas aves, ter as melhores aves, é o melhor criador? Não sei se é o melhor criador, não. Sinceramente também não sei. Mas lógico que é, quem tem as melhores aves é o melhor criador. Será? Se essas aves, as melhores, foi fruto do trabalho dele, eu entendo que sim. Agora, se essas aves que ele tem no plantel, que são boas, ele comprou, ele adquiriu de outro, pronta, e ele está reproduzindo no plantel dele, aí não é trabalho dele, ele já comprou um negócio pronto. Você pode pegar uma pessoa que tem condições financeiras, adquirir periquito dos melhores criadores que tem no mundo. Logicamente, eu sempre falo isso, de que se for fazer importação, procure sempre fazer através dos meios legais. Suponhamos que a importação esteja aberta, os órgãos públicos permitem trazer, com todo o cadastro, com todo o pagamento, refriso isso aqui. Aí vamos supor que a pessoa tem condições e traz para o Brasil a melhor linhagem que tem no mundo. Vamos supor que a melhor linhagem está lá em Bangladesh, e o cara traz lá de Bangladesh. E ele não sabe nada de periquito. Aí ele coloca num local todo adequado, coloca uma pessoa para cuidar e começa a nascer bicho. Mas por impulso natural, da natureza. Vai nascendo, só bichão. Ele é o melhor criador? Porque ele tem as melhores aves? Ele nem vê os bichos. Ele fica só trabalhando. Às vezes os bichos ficam numa fazenda e ele vai lá só uma vez na semana, num sábado, dá uma olhada lá, e quem trata é um tratador que ele contratou. Que criador que é esse? Que nem tem contato com as aves, tem os bichão. Ele tem os bichão, ele comprou, ele tem dinheiro, pagou todas as taxas, todos os impostos, pagou os quarentenários, trouxe pelo modo legal, e ele tem. Ele é o melhor criador? Eu não vejo assim. Criador é aquele que constrói, aquele que faz, aquele que cria. O nome já fala, criador, cria. Então você tem que pegar um bicho, com o passar do tempo, você transforma ele e faz o seu. Aí sim, eu concordo que o cara é melhor criador. Agora, você vai lá no cara, você pega uma genética, traz pro seu plantel, e aí na F1, F2, você já começa a tirar uns bichos bons, você fala, agora eu sou o cara. Não, pra mim não é não. Porque isso aí, se tiver na mão do A, do B, do C, do D, do E, do F, vai fazer a mesma coisa. Eu quero ver depois. Porque chega um ponto que aí entra a mão humana. Enquanto estiver andando tudo por impulso natural, a coisa vai. Mas chega um momento que na intervenção humana, no conhecimento do Criador, é que a coisa muda tudo. Entendeu? Então, enquanto estiver andando por impulso natural, tudo tranquilo. Mas depois é que o bicho pega. Então aí entra o conhecimento do Criador. Tá? Outra coisa também, quem está em contato direto com as aves, que é o criador, é que consegue fazer tudo. Não adianta ter um amigo, não adianta muito ter um amigo orientando, porque o cara que conhece, ele tem que estar em contato todos os dias vendo tudo, porque o criador que está ouvindo um cara, vendo um vídeo meu aqui, eu tô falando, mas eu não estou no criatório do cara. Aí o cara pega e mexe o quebra-cabeça lá do jeito que ele acha que tem que mexer, já mudou tudo. Às vezes ele não deveria fazer, às vezes eu falo aqui nos vídeos como que deve ser feita a montagem de um casal. O cara fala, mas eu não quero montar assim não, eu vou montar assim. Mudou tudo. Então, o cara que está em contato direto com os periquitos é que faz o negócio acontecer. Não adianta a gente também ficar aqui dando 1001 orientação, porque na prática muda tudo.
Muda tudo, às vezes fala, ó, é assim que tem que ser feito. Fala, ah, mas aquela fêmea não aceita aquele macho. Não, mas você tem que formar esse casal. Mas não aceita. Fala, mas tem que ser, porque senão você não vai tirar. Fala, cara, não vou fazer isso não, porque ela não aceita ele, eu vou pôr ela com esse. Fala, não faz isso não, papapá. Desliga. Passa 2, 3 dias, fala, você quer saber? Eu vou pôr. Você tira ela, põe com o outro. Acabou, adiantou nada. Mudou tudo e o cara fez o que ele quis fazer dentro do criatório dele. Isso acontece. Bom, outro ponto que eu vou falar aqui é sobre os mitos. Gente, isso aqui tem que falar, porque as pessoas me fazem pergunta e aí na hora que eu vou responder elas, eu olho pro celular, eu falo assim, gente, isso aqui é mito. O cara tá me perguntando um trem que é mito. Tem gente falando pra ele que isso aqui não existe. Vamos lá, primeiro item que eu anotei aqui. Tem gente que fala assim, FLEC evolui plantel. Você tem que criar com ave FLEC, porque quem não cria com ave FLEC, o plantel não evolui. Gente, a pessoa que fala isso, ela está equivocada, me perdoa. FLEC, as pintas na coroa, para torneio já é qualificado como uma falta grave. Torneio. Mas você pode usar em plantel para trabalhar? Lógico, você vai evoluir o plantel? Não. Evoluir não. As suas aves podem até evoluírem a morfologia por causa de uma ave FLEC, mas essa ave FLEC é boa e ela tem uma ascendência boa, ela tem uma genética boa, ela tem uma boa morfologia e essa morfologia somada com o parceiro passou para a futura geração. Aí as suas aves, os descendentes vieram muito bons, que apesar do FLEC, ela tem uma qualidade muito boa que evoluiu os periquitos, mas não foi o FLEC que fez isso, é a qualidade que ela tem. Pega uma ave FLEC ruim, mas ruim, e FLEC, cabeça bem escura, e cria com ela para você ver se ela evolui o plantel. O seu plantel vai regredir, porque além do bicho nascer ruim, ele vai nascer FLEC. FLEC não evolui plantel. Tem aves maravilhosas em todo o mundo, coroa limpíssima. Limpíssimo. Não precisa usar ave FLEC para evoluir plantel. Você pode usar ave FLEC no plantel? Pode. Pode comprar, trabalhar com ave FLEC? Pode. Pode evoluir plantel com ave FLEC? Pode também, porque a ave FLEC tem qualidade, ela passa qualidade, mas o FLEC passa também. Agora vai limpar um FLEC. Cara, limpando o FLEC, acasalando com ave limpa, para você extirpar o FLEC de uma família, uns 8 anos. Acasalando com ave limpa. Ah, mas eu já acasalei 2 FLEC e nasceu limpo, eu sei. E acasalo limpo depois com outro limpinho. Pode nascer um limpo de novo. Aí depois vai pegar assim para acasalar com o outro limpo e nasce FLEC. Você fala, mas da onde veio esse FLEC? Lá do avô. Vai tirar para você ver o FLEC. Nossa senhora, eu trabalho com plantel, mais de 90% do meu plantel é limpo. Pode olhar nos vídeos. Nasce bicho FLEC. Até hoje. Por quê? Porque carrega o gene do FLEC. Nasce até hoje. Então, assim, FLEC não evolui plantel. Isso aí, quem estiver falando isso, eu não concordo. Agora, quem discorda de mim, continua acreditando nisso. Que mal que há. Filtra. Aquilo que eu falo e que a pessoa não concorda, segue em frente. Que mal que há. Vamos para o segundo item aqui. Tem criador que fala assim, cria com verde que você evolui o plantel. Cria com cinza que você evolui o plantel. Gente, a cor não tem nada a ver com a evolução de plantel. O periquito ele evolui o padrão, a morfologia, por causa da qualidade que ele tem, independente da mutação e da cor. Independente disso, é da qualidade que ele tem. Pode ser celeste, pode ser cinza, pode ser cintilante, pode ser hada, pode ser o que for. Vai evoluir, pode ser série rara. Vai evoluir. Não se limite. Você tem que criar com a cor X, porque a cor faz evoluir seu plantel. Isso é mito. Isso aconteceu num plantel X, com determinadas cores, determinada mutação, e o cara saiu rotulando que tem que ser assim. Não funciona assim. Vamos para outro item aqui. Acasalar série rara não evolui. Fiquei sabendo que se eu acasalar 2 ARs eu não vou evoluir. Se eu acasalar 2 corpos claros eu não vou evoluir. Eu tenho que acasalar corpo claro com normal para evoluir. Mas é assim. Se você pegar 2 corpos claros fracos e juntar eles, você vai fixar os defeitos. Porque você sempre vai fixando as qualidades e os defeitos. Principalmente se você fizer um line breeding, um inbreeding aí, um acasalamento consanguíneo.
Aí, o que os criadores mais experientes falam? Ó, você pega um corpo claro, que não tem uma morfologia muito boa, acasala ele com o seu melhor normal, aí você vai tirar uns portadores muito bons. Lógico. Então, se você acasalar duas séries raras que não tem uma morfologia boa, você vai continuar tirando série rara com uma fraca morfologia. Agora pega duas séries raras fantásticas com uma morfologia fenomenal, os melhores do mundo, duas séries raras, e acasala aí pra você ver, vai nascer série rara boa. Não é isso. É porque às vezes a pessoa não tem qualidade na série rara, quando acasala continua não tendo a qualidade. Aí para você colocar a qualidade tem que pegar o seu melhor, pode ser série rara, pode ser também outro normal, melhor que você tem, e joga ali para tirar já uns filhotes melhores e portadores e começar a fazer o trabalho. Aí você vai fazer consanguinidade, vai pegar o melhor filho, volta na mãe, ou pegar a melhor filha, volta no pai, e vai fazer todo aquele trabalho do line breed e do inbreeding aí, entendeu? Então, esse negócio de falar que casalar série rara não evolui, eu não acredito nisso. Vamos lá. Trabalhar consanguinidade também não evolui. Tem gente que tem medo de acasalar pai com filha, mãe com filho. Gente, as pessoas criam vários mitos. Eu já fiz esse tipo de acasalamento, eu não tive problema. Pode acontecer de nascer com algum defeito congênito no pé, bico, de pena, tal, pode, mas é mínimo, mas pode acontecer. Mas aqui eu nunca tive. Eu já tive muitos anos atrás, mas também era irmão direto, era irmão inteiro. Isso eu não faço, não aconselho. Mas você pegar meio irmãos, pai com filha, mãe com filho, o que o criador tem que ter em mente? Ele tem que saber enxergar o que é qualidade e o que é defeito. Porque quando você faz esse acasalamento bastante fechado, com pai com filha, meio irmão, mãe com filho, você fixa as qualidades, mas você também vai fixar os defeitos. Então, se o periquito não tem back school, mas tem uma coroa maravilhosa, e o cara olha e só quer coroa, e a filha nasceu com uma coroa maravilhosa igual a do pai, ele fecha o pai na filha, ele vai fixar essa qualidade de coroa, mas vai fixar outros defeitos. Às vezes não tem back school, tem uma nuca fina, vai fixar a nuca fina, vai fixar a coroa maravilhosa e vai fixar a nuca estreita. Mas aí ele fixou também o que ele queria, né? Então você fixa as qualidades, mas também você fixa os defeitos. Então você gosta de falar que trabalhar com consanguinidade não evolui? Evolui sim, mas você tem que saber trabalhar. Sempre a consanguinidade mais longa é melhor. Ou fazer a heterose. Criador que trabalha com consanguinidade no plantel dele aqui, você acasala esses indivíduos com esses outros aqui, que são trabalhados com consanguinidade no outro plantel. Aí você mistura esse aqui com esse aqui. Aí funciona. Entendeu? Aí você faz uma heterose. Outra coisa, periquito inglês cria mal. Gente, tem gente que vai na loja, igual eu falei, compra um periquito, aí ele compra barato, chega em casa o bicho cria mal, mas é refúgio que ele comprou na loja, que ele pagou mais barato, ele sai rotulando que o periquito cria mal. Eu crio bem com os bichos, tiro de 250 a 300 filhotes por ano, com 40 gaiolas. Como que cria mal? Se criasse mal, eu tirava 50 filhotes, 30, 40. Eu tiro muito mais que isso. Tem problema numa ou noutra gaiola? Lógico que tem, mas você sempre, até na natureza tem. Tem rolinha aí que bota 3 ovos, cria um filhote só. Na natureza. Então, esse negócio de rotular que periquito em inglês cria mal, não é assim. Eu não concordo com isso. Cria bem. Ave saudável cria bem. Já falei isso aqui e torna a repetir. Alimentação melhora a qualidade do plantel. Gente, tem gente que já me falou isso. Tem gente que acha que se der uma alimentação rica, forte, para os periquitos, eles vão melhorar a qualidade, vai melhorar as penas, vai ficar outro tipo de bicho. Não, o que pode melhorar é o brilho da pena, mas se a pena é curta, ela continua curta, ela não alonga não. O que faz esse melhoramento do plantel é genética, é a qualidade dos periquitos que você adquiriu para você fazer o trabalho. Se você adquirir aves com baixa qualidade morfológica, você pode dar a melhor alimentação do mundo. O que você vai melhorar neles? Saúde, imunidade. Mas a qualidade dos bichos você não melhora não. Eles podem ficar bonitos, porque eles estão saudáveis e tudo, mas qualidade de textura de pena, tipo de pena, forma, padrão, você não consegue mudar isso. Você só muda isso com um trabalho genético, não é com alimentação. Tem gente que conversa comigo e fala assim, eu vou dar uma alimentação rica, vou mudar meu plantel. Não, você vai colocar ele mais saudável, mas não muda o plantel de morfologia não. Então tem que ficar atento com isso. Outro mito aqui, comprar os melhores periquitos é garantia de sucesso. Eu conheço criador, já falei isso aqui, que tinha machos ou fêmeas fantástico. E tudo depende do parceiro também. Se acasar um bicho fantástico, um outro também que é fantástico, mas não tem uma genética forte,
Você não vai tirar filhote como eles. Aí você olha os filhotes e fala, gente, mas os filhotes não nasceram como os pais. Não é sinônimo disso. Não adianta você comprar o Best Show e a Best Opposite Sex e achar que vai vir bicho desse jeito. Não funciona assim. Eu tenho gaiola aqui no meu criatório, que eu quando formei o casal, eu falei assim, aqui não... o que nascer aqui eu vou ceder, não vai dar bicho que presta. Nossa, nasce cada filhote do casal, que depois na hora que eu vou... Aí eu pego o pedigree e vou lá ver. Falo, gente, isso aqui é filho de quem mesmo? Nossa, olha o avô. Nossa, ele é filho do fulano, com a ciclana, papapá. E aí você vê que o casal, a fêmea não se mostra tanto, o macho não se mostra tanto, e os filhotes são excelentes. Outros casais que eu olho lá que eu falo assim, aqui vai dar bicho bom, não nasce. Não nasce do jeito que eu quero. Então esse negócio de falar assim, comprar os melhores, agora eu tô feito, agora vem. Não vem. Essa matemática na genética, ela não funciona. Então eu listei esses mitos aqui, para o criador ficar atento. Nem sempre os melhores que você enxerga vão te gerar os melhores filhotes. Procure uma boa linhagem. A linhagem te dá retorno. A longo prazo também o criador trabalhando corretamente. Vamos para a próxima pergunta. Bom, aqui na última pergunta... Tem necessidade de montar pedigree? Já me fizeram essa pergunta, mas gente, precisa de pedigree? Para que eu quero pedigree? Pedigree para quê? Pode ficar sem pedigree? Pode. Eu faço pedigree. Anoto em 2 cadernos, mais o programa que eu tenho no computador. Olha, eu vou contar um caso aqui que o pedigree é que mudou tudo. Eu vendi uns periquitos uma vez para um rapaz do Espírito Santo. E aí depois esse rapaz resolveu parar com a criação e esse periquito foi parar num criador em Minas. Aí o criador entrou em contato comigo e falou assim, José Américo, me passa o pedigree dessa fêmea aqui, o anel e tal. Na hora que eu passei o pedigree, ele falou assim, não é esse pedigree não, você está me passando o pedigree de uma opalina face dourada cobalto, essa aqui é cinza. Eu falei, não, eu tenho aqui o pedigree até de quando eu passei para ele, mandei a foto dela, mandei... O pedigree falou, não, vou te mandar a foto dela. Ele mandou a foto de uma baby cinza e o meu anel no pé. Eu falei, essa fêmea não é baby, não. Eu cedi para ele, ela era filhote o ano passado, como é que, no final do ano passado, como é que ela está agora com o mesmo anel no pé e ela é baby ainda? E outra cor, ou seja, a fêmea que eu cedi, ela morreu, ele tirou o anel do pé, anilhou uma dele e vendeu como se fosse minha. E isso acontece. Os caras tiram o anel e usam o seu anel num outro bicho e depois sai falando disso. Eu acho isso uma má fé absurda. Mas o que você vai fazer? A gente não controla a ação das pessoas, né? Então o pedigree é importante por isso. Aí o cara viu que não era de fato oriunda do meu plantel, oriunda do plantel do cara, né? Mas isso aconteceu, eu nem esquento muito com isso, mas o pedigree eu faço e eu acho importante para o seu trabalho e para você saber o que você está fazendo, até para você olhar a genética. Às vezes nasce um bicho fenomenal, igual eu falei no tópico anterior, quando você vai ver a genética, você fala, é aqui o casal, é aqui que eu tenho que começar a mexer, porque aqui está dando resultado, aqui está falando. E é só com o pedigree que você consegue fazer isso. Então eu acho importante ter pedigree, anotar, saber quem são os pais, porque quem tem muito bicho, depois de um tempo, você se perde. Você não sabe quem é tia, sobrinha, cunhada, avô, neto. Você fala assim, esse aqui é filho de quem? Nossa, esse aqui é de quem, hein? Eu não lembro mais não. Então, se você não tiver a anilha de marcação e anotar tudo direitinho, você se perde. Isso aí não adianta falar para mim que sabe tudo, que se tiver muito bicho, não grava tudo. Depois de um tempo, você olha assim, 10 cinza, você fala, esse cinza é do fulano, esse é do ciclano, papá, e esse aqui é filho de quem? Acabou, começou o problema. Então, resumindo aqui, é isso. Esse vídeo aqui, eu acho que ele vai ficar extenso, né? É um manual da criação em perguntas e respostas. Não sei se foi útil, mas é mais um vídeo aqui no canal, que para acesso a todos. E quem precisar, é só entrar em contato comigo. Peço desculpas, às vezes, se eu não falei todas as perguntas aqui que já me fizeram, mas eu tentei aglutinar as principais. Qualquer dúvida é só falar comigo, deixa nos comentários aqui a sua dúvida que eu terei imenso prazer em responder assim que eu tiver um tempo. Ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.